Na saída dele, quando ele foi em casa pegar as coisas dele, você se recorda disso? Lembro, assim, uma vez mamãe tinha saído, eu não sei se ela foi na delegacia, eu não sei para onde que ela foi. Eu sei que falou assim que ele ia aparecer em casa para pegar umas coisas, né? E tinha uma vizinha da frente que tinha uma família grande, cheia de moças, rapaz, e a gente ficou lá. Eu lembro que a mamãe pegou a gente de manhã, juntou todos nós, né? Eu, a Sara e o Reinaldo e o Reinilton, e levou para a casa da frente, que era a casa de uma vizinha muito amiga da gente, Dona Márcia, se não me engano, né, o nome dela. E levou a gente para lá e eles ficaram conversando e não deixou que a gente voltasse para casa. A gente teve que ficar confinado dentro da casa dessa família, né? Aí lá a gente ficou brincando, né, como criança, assistindo televisão, brincando com as outras crianças e tal. Até que chegou um momento em que eles foram para a janela e a gente ficou olhando pela janela, mas assim, mais meio que escondido, né? A gente viu quando meu pai chegou com um caminhão. Ele foi para levar as coisas dele, né? Aí pegou, parece que geladeira, televisão, eu lembro que ele levou, mala com roupa. Aí ele viu que a gente estava nessa casa. Aí eu só lembro assim, que eu saí lá para a rua, ele ficou olhando, aí pegou e, se eu não me engano, ele falou assim, eu queria levar você, mas sua mãe não deixa. Aí mamãe apareceu assim, eu acho que ela foi até na delegacia, chegou, foi com a polícia, porque com medo dele levar as coisas todas, né? Uhum. Aí o que eu lembro assim, um tumulto de um monte de gente, Caramba. polícia. A mãe conta que nesse dia a polícia veio e não deixou ele levar as coisas. Sim, mas aí o que aconteceu? Naquele momento em que ele estava mexendo lá, providenciaram chamar a polícia, chegou um Fusca da polícia, preto e branco daquela época, né? Aí chegou, o policial desceu, foi conversar com ele, aí a gente não sabia o que estavam conversando, mas aí depois minha mãe saiu dessa casa e foi lá junto e ficaram todos conversando lá e depois foram todos para dentro do carro e foram para a delegacia. E daí em diante, depois que ele foi embora e tal, como é que foi a vida do mamãe na criação dos filhos? Tá, aí foi muito sofrido, né? Aí a gente apresenta uma mãe guerreira, né? Porque minha mãe não trabalhava fora, teve que se virar para trabalhar fora, trabalhar de doméstica, faxineira, para trazer o alimento para casa, poder dar o sustento pra gente, né? Ganhar recurso e a gente tudo criança ainda, né? Também ela conta que, como ela trabalhava e deixava os meninos pequenos em casa, aí teve um vizinho lá que bebia e tal, e ela... Ah, sim, ele ficava querendo tirar proveito, né, da situação. Que ele só era uma irmã no meio do tanto. Exatamente, então ele se aproximou da gente, mas para poder querer tirar proveito, né, da gente, da idade, da minha irmã em especial, né, que era criança ainda, né, todos nós éramos crianças. Porque mamãe saía de manhã, já chegava de noite. Como a gente passava muito tempo sozinho, e tinha muito vizinho que ficava contra a gente, né? Jogava pedra, ficava xingando mamãe, xingava a gente, tudo. Aí tinha esse vizinho que já morava do lado de trás, que era o Salvador, com uma negona fortuna. Ela não tinha nem os dentes da frente. A gente tinha medo dela, que ela era toda valentona assim, né? Ela tinha até 4 filhos. E quando foi um dia de noite, tava eu brincando com vocês, tudo lá no quarto, Nano, Ronaldo, você era pequenininho. A pessoa bateu na porta, aí um dos meninos foi lá e abriu. Ah, é o Salvador. Aí ele entrou, normal, com roupa normal. É porque ele era um vizinho, né, conhecido. É. Aí entrou e os meninos voltou pro quarto, ficou brincando. Eu peguei você no colo e sentei no sofá. Foi no sofá e fiquei sentada contigo no colo. Eu acho que você já não tinha assim, muito novinho. Aí eu sei que eu peguei você, você ficou sentada aqui no meu colo e eu balançando. Ele foi, sentou perto de mim e ficou passando a mão no meu rosto e eu já comecei a tremer, né, com medo. Aí os meninos brincando lá no quarto, gritando, aquela coisa toda, gostava de pular na cama, né. Aí ele falou assim, amanhã eu quero que você vá lá para aqueles eucaliptos ali. Olha. Você vai lá se encontrar comigo amanhã de tarde.
Aí eu não falava nada, eu ficava tremendo assim de cabeça abaixo, você do meu lado e eu só fazendo assim. Aí ele pegou e falou assim, você é muito bonita, mas amanhã você vai pra lá se encontrar comigo, mas você não fala pra ninguém, viu? Tá bom? Aí começou a alisar meu rosto, pegou meu rosto e beijou. A minha boca até mordeu. Aí eu fiquei nervosa, comecei a chorar. Aí, não, eu vou em casa. Aí deu tchau pros meninos e saiu. Aí eu peguei você e dei pro Nando, ou foi pro Ronaldo. Aí não sei se eu falei pros meninos e saí correndo, abri a porta e fui lá na Dona Maria, que mamãe tava lá. Como ela chegava, ela dava atenção pra gente e ia na Dona Maria para saber como que passou o dia a gente, né? Lá em casa, tudo, como é que foi as crianças. Aí cheguei lá, né? Porque lá era tudo escuro, era a última casa e tinha um cachorro chamado Sapeca, cachorro preto. E eu chamando, batendo palma, e eu com medo de entrar, o cachorro me avançar. Eu sei que eu entrei, aí bati, a Dona Maria abriu a porta e eu fiquei chorando. Aí mamãe, o que foi isso aqui? Meu tava mordido, sangrando, né? Aí eu contei pra mamãe ficou nervosa, Dona Severina tem que dar parte, não sei o que tal. E a gente veio. Aí chegou em casa, a mamãe conversou com os meninos tudo, né? Perguntando, falando. Perguntou se ele de vez em quando ia lá tudo, e a gente não. Só via ele na rua. Ele tava bêbado com bafo de pipa? Eu acho que ele tava. Eu não lembro, mas parece pelo jeito assim da pessoa chegar na casa da pessoa e fazer isso, tá bêbado, né? Ele foi em casa, trocou de roupa e veio. A gente escutou as pisadinhas dele assim, aí a gente ficou, ele, aí ficamos tudo com medo. Ele voltou depois que da Voltou. situação? Aí mamãe foi, ele bateu na porta, mamãe abriu, a gente ficou tudo olhando assim. Aí ele já tava de cueca com roupão, vestido, ele já não tava com a roupa dele normal não. Aí irmão, o que o senhor quer aqui? Não, eu vim aqui agradecer a senhora porque eu fiquei sabendo que a senhora deu 1 quilo de carne pro meu cachorro. Aí mamãe falou, eu não tenho nem carne para dar pro meu filho, vou dar carne para cachorro. E a gente tudo assim, aí ele querendo entrar assim, meio empurrando na porta, e mamãe segurando. Aí que eu lembro, ele foi embora, a gente ficou tudo assustado, com medo. Aí mamãe conversando com a gente, mamãe até na época ensinava a gente a orar o Pai Nosso, né? E a gente tudo ajoelhado assim na cama, tudo. Aí foi no dia seguinte que mamãe pegou eu, Ronaldo, aí fomos para a delegacia, acho que nadava 3 por ali, que a gente ia até a pé, andava, era muito. Né? E mamãe deu parte dele. E por conta dessa situação, a minha mãe achou por bem da gente sair da região, né? E aí foi quando nós fomos para Ceilândia, no início de Ceilândia, isso em 1974, por aí. A minha tia morava lá. Tinha uma casa bem precária, né? Uma casa de madeira. E aí a gente foi morar lá e conseguimos levar as madeiras, né, dessa casa que morávamos. E devido a isso, minha mãe teve que recorrer a um tio nosso, irmão dela, que morava no Rio de Janeiro, um tio Severino, que ele era marinheiro do navio Mercantes, né, do Rio de Janeiro, então ele tinha condições, né. A gente estava passando um perrengue danado. Minha mãe conversou com meu tio e com a minha tia, a esposa dele, e a Sara, aos 8, 10 anos, e foi morar no Rio de Janeiro. Eu me chamo Samuel Paulo da Silva, sou o 6º filho da Dona Severina, conhecida lá em Recife como Dinha, não é? Mas aqui em Brasília, desde que chegou, a gente conhece ela como Severina Ricardo da Silva, né? Eu tenho orgulho de ser o da Silva da família, uma vez que não sou filho de casamento da Dona Severina, que foi
meus outros 5 irmãos, e eu acabei herdando o nome da Silva da minha mãe, mais dessa parte, da parte genitora, né, vamos dizer assim, né? Sou fruto de um relacionamento que foi um relâmpago, na verdade, uma coisa passageira, porque devido à situação da minha mãe estar vivendo logo quando chegou em Brasília, e o seu casamento então acabou sendo abandonado pelo seu Reinaldo, né, que foi embora. E na época que minha mãe estava grávida do meu irmão, o Reinildo, que é o 5º filho do casamento, né? Então apareceu a figura do meu pai, que é o Genival Gonzaga de Araújo, né? Que também era de Recife. Ele era parente do seu Reinaldo? Então, o que acontece? Ele na verdade, ele é sobrinho do esposo de uma tia do seu Reinaldo, não é? Ele é um parente, mas um parente agregado, vamos dizer assim, né? Vamos só organizar isso. O Genival, ele é o sobrinho do seu Arnaldo, que na verdade o seu Arnaldo é o irmão da minha avó, da mãe do Batata, que é o Genival, não é? Devido ao abandono do seu Reinaldo naquela época difícil, na época da ditadura e tal, e a minha mãe, no caso, né, a Severina, ela ficou grávida, na época que o seu Reinaldo foi embora, ela estava grávida do Reinildo, né? E aí o Batata, como até hoje conhecido, né, apesar de já estar falecido, mas ele era conhecido como Batata, e ele frequentava a casa pela essa proximidade da família, não é? E ele, com muito dó da minha mãe, ele trazia umas latas de leite ninho para ajudar quando minha mãe teve o Reinildo, que a gente chamava assim carinhosamente, né? Quer dizer, depois de muitos anos, a gente chamava de nenenzão, não é? E nessas idas e vindas frequentando a casa da minha mãe, acabou acontecendo um relacionamento, coisa relâmpago, não é? E aí acabou minha mãe engravidando do Genival Batata, não é? E aqui, quer dizer, no ano de 1974, aí nasceu então na minha pessoa de Samuel. Então, eu costumo contar essa história, inclusive na minha época de faculdade, né, no meu TCC, eu contei de que eu era fruto de umas latas de leite ninho, porque ele, com a complacência do que estava acontecendo, frequentava a casa da minha mãe levando algumas latas de leite ninho, né, para o nenenzão, que é o Reinildo, né. Eu só vim ter conhecimento do meu pai, assim, quando eu tinha então, nos anos de 82, por aí, quando o seu Reinaldo voltou a Brasília, né? E ele veio junto com o Batata e nos pegou lá numa brincadeira que nós tínhamos no fundo de casa, quando morava ali na Guariroba, na Serra de Açu, na 7, e aí foi quando eu fui apresentado para o Batata, né? Eu senti uma falta de um pai, porque eu via meus amigos, meus coleguinhas da época, né? Tudo felizes quando o pai chegava do trabalho, né? Meus colegas, quando viam o pai chegando, aí corria lá, benção, pai e tal. Aí eu sentia aquela falta, né, de um pai, né? Mas entendendo depois como que ele era, eu foi sorte de não ter um pai, né? Pra não apanhar todos os dias, né? E ser abusado, violentado, né? Então hoje eu entendo que não foi ruim não, sabe? Na época eu sentia falta, mas hoje eu reconheço que foi bom eu não ter essa convivência. Eu sou João Marcos Ferraz de Azevedo, sou filho caçula da dona Severina, não sou filho do primeiro casamento, também não sou filho do seu Batata, sou filho do Alaô. Para quem conhece aí, a gente gosta de colocar, né? Tem o pai do centro, o pai da direita e o da esquerda, né? Eu não sei se eu sou da direita e da esquerda, mas tá nessa linhagem aí. Mamãe tinha muitos filhos e num acidente assim
como é que fala, de namoro, acabou eu nascer, eu vim surgir, né? Então ficou difícil, né? Porque para você assumir uma casa com vários filhos, geralmente a outra família, ela fica meio receosa, né? Se não fosse o problema da intervenção da família, talvez meu pai estaria morando com mamãe, né? Uma coisa que ela fez muito importante foi criar os filhos na igreja também, né? Levar para a igreja, né? Você acha que isso influenciou também na questão de nenhum dos filhos seguir um caminho? Isso é muito importante. Isso foi sim, porque a minha mãe já era evangélica, já era temente a Deus, embora ela pertencesse a outras religiões, né? Mas ela temia Deus, estava sempre indo à igreja, levava a gente, ensinou muita coisa pra gente. A gente tinha os princípios bíblicos, né? E querendo ou não, a gente teve uma convivência cristã, não é? Eu me lembro assim que às sextas-feiras, ao sábado de manhã, a gente colocava as fitinhas para tocar, as músicas do Arautos do Rei, né? Ouvia muito as palestras do Roberto Rabelo, né? E ao sábado a gente frequentava a igreja pela manhã, não é? Então assim, eu me lembro muito do caminho da igreja, que era um caminho vermelho, não é, por causa do barro vermelho. E quando a gente estava chegando próximo à igreja, eu até queria descobrir o nome daquela florzinha, que era um mato, né, que tinha umas florzinhas com as pétalas laranjadas, né? Quando a gente chegava ali próximo, que hoje é um posto de gasolina, né, a gente já sabia que ali estava chegando a igreja, não é? Tá, ô mãe, tudo isso que a gente falou aqui, a gente entende a senhora, tá? Apesar de tantas coisas que ao longo da vida a gente passou, né? A senhora lutando para dar o pão, para dar a educação, para dar os conselhos pra gente, né? E hoje em dia, cada um tem sua família, né? Cada um tem o seu trabalho, sua responsabilidade, mas a senhora tá aí, apesar de ter passado por esses revés aí da saúde, né? Mas tem uma saúde forte, né? E também é muito forte, é determinada, é uma pessoa que já está com uma certa idade, né? Mas continua ali forte, com saúde, ativa. Então, parabéns por isso, eu amo muito a senhora. Também, sei lá, meu comportamento talvez não demonstre isso, né? No dia a dia, né? Mas a gente é muito preocupado com a senhora, eu, a minha esposa, meu filhinho, meu filho, o mais velho, o Leandro, né? Todos nós amamos. Guerreira, ela fez um papel muito importante na nossa vida. Ela foi uma pessoa que esteve ao nosso lado, fez o papel de mãe e de pai, porque ela nos criou, nos cuidou de nós. Muitas vezes deixava até de comer para poder trazer o alimento para nós. Passou por várias situações que só a mãe mesmo,
uma mãe mesmo pode fazer pelos seus filhos, né? Então aquele exemplo que a gente vê muitas vezes aí no Facebook ou nas redes sociais de um incêndio que teve na mata, e a gente vê ali a galinha protegendo os ovos, acabou morrendo para defender seus filhos ali. Mas aí ela morreu, mas os ovos ficaram ali intactos. Então a mãe é isso. A mãe, ela tem um amor comparado ao amor de Deus, nosso Pai. Então o que eu tenho a dizer a ela foi uma grande guerreira, uma grande vitoriosa. E obrigado, mãe, por tudo isso. O que eu desejo assim para minha mãe é que ela é uma mulher vitoriosa, apesar que ela veio de um lugar longe para cá, sem conhecer nada, sem experiência, né? E a vida que vai ensinando. Então, o que eu quero dizer é que ela é uma pessoa guerreira, uma mulher vitoriosa, uma mulher de Deus, enfrentou isso tudo sozinha e está aí até hoje com saúde, graças a Deus, e que Deus continue cuidando dela para todos nós, né? Então, depois de tanta história que a gente ouviu, contou, reviveu, não é? O que eu tenho a dizer para minha mãe, né, que é a Severina Ricardo da Silva Azevedo, né, que hoje ela está quase completando seus 80 anos de vida, não é? Teve seus altos e baixos. Eu tenho sempre dito que ela é um exemplo de vida para as pessoas, né? E às vezes eu vejo algumas mães reclamando: ah, o homem me abandonou com essa filha, com esse filho, estou aqui sozinho nessa casa, né, no local onde eu trabalho. E aí eu falo assim: olha, vocês precisam ouvir a minha mãe a falar, porque minha mãe viveu numa época em que ela foi abandonada pelo marido, com 4 filhos pequenos, com um na barriga, não é? E depois ela teve um outro filho, depois ela teve mais um outro filho, não é? E ela conseguiu sobreviver tudo isso, né? E numa época em que hoje não tinha esse direito das mulheres, não tinha Maria da Penha, né? Não tinha o ECA, não tinha os direitos da criança, nem do adolescente, né? E ela conseguiu passar por tudo isso. E numa época que ainda nós vivíamos num governo que era um governo militar, né? Então que a mulher não era bem vista, né? Onde a mulher não era bem aceita ainda na sociedade, né? Claro que tinha o seu respeito, tudo, mas minha mãe conseguiu sobreviver tudo isso para hoje estar contando. Hoje ela está contando a sua história e nós contando a história de uma heroína que foi a minha mãe, a Severina Ricardo. Então toda homenagem do mundo, não é? Vai hoje para a dona Severina, que eu sempre tenho dito a ela, né, até no momento que a gente teve recentemente de um probleminha de saúde, e eu lembrei minha mãe que minha mãe sempre foi uma mulher de oração, apesar de toda a dificuldade do mundo. Mas uma lembrança que eu tenho muito, mas muito mesmo, é de quando minha mãe se ajoelhava ao pé da cama, né? E ela sempre orava, e quantas vezes a gente não pegou minha mãe de madrugada, à noite, né? Cantando os hinos da igreja, do inário, cantar ao Senhor, né? E minha mãe ali louvando a Deus e agradecendo, né? E assim, o que eu tenho a dizer para minha mãe é que a gente a ama de verdade, apesar das dificuldades, apesar de a gente não ser aquilo que deveria ser, mas a gente ama a nossa mãe, a gente quer o melhor para ela, e a gente quer que ela viva muitos e muitos anos e que ela aproveite hoje mais do que nunca o que ela não conseguiu aproveitar naquele período que ela esteve tão sozinha. Sim, eu fico até um pouco emocionado porque a gente está fazendo um documentário, mas a gente não, lógico que a gente não vai lembrar de tudo que a gente passou na vida. Mas o que eu tenho que dizer para minha mãe hoje eu tenho a vida que eu tenho hoje, com meus filhos, netos,
minha profissão, eu agradeço a ela, sabe por quê? Porque ela ensinou a gente ser homem, amar o próximo, dar valor no que a gente tem. Eu agradeço do fundo do meu coração por nossa vida, por ela. Primeiramente a Deus, que orientou ela, e ela que nos conduziu até onde nós estamos. Graças a Deus nenhum virou bandido, nem alcoólatra, não virou coisas que o mundo oferece para você. Nós procuramos trabalhar, ter o nosso próprio sustento, esquecer o passado e viver sempre o futuro. Deixa eu falar para a senhora, eu tenho um sentimento muito grande pela senhora, por tudo que a senhora tem feito por mim, né? Por ter cuidado. A senhora sempre deu aquilo que tinha para dar para nós, deu até mais, né? E eu estou grato por isso, principalmente mais um ano de vida que a senhora fez este ano, né? E eu estou me preparando também, vou organizar a partir de hoje, para que o ano que vem a gente possa comemorar o seu aniversário assim diferente, com a festa mesmo, né? Agradecendo a Deus por mais outro ano que Deus vai dar para a senhora. Um abraço para a senhora, beijo. Então, mãe, esse pequeno documentário que eu produzi é pequeno, né? Pelos 60 anos que a senhora veio para Brasília, né? Tanta coisa que passou na sua vida, e a gente contou um pouquinho da sua história. Mas eu quero resumir tudo, mãe, dizendo que eu a amo muito e agradeço pela senhora ter cuidado de mim, não ter desistido de mim, nem dos meus irmãos, tá? A senhora está de parabéns. E 79 anos de vida, de muita saúde, muito sucesso para a senhora. Obrigado, mãe. Eu te amo. Um beijo. Tudo começou com essa senhora aí, ó. Vem comigo. Ô, Olga. Olga, meu bem. Ô, Olga, vem pra quem? Que coro lindo, eu juro que nesse mundo outra não há assim. Se perfeição nesse mundo pudesse existir, só seria você. Se toda a luz do luar se pudesse juntar